Meus irmãos, a paz do Senhor. Louvamos ao nosso Pai Celeste que nos concede mais esses momentos para estudarmos mais uma porção da Palavra de Deus. Nós estamos estudando o terceiro trimestre, o assunto para o departamento adulto, sobre o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. Nós estaríamos vendo já desde a aula passada e vamos prosseguir nas aulas seguintes sobre as correções e os ensinamentos de Deus no período dos reis de Israel, mesmo com seus erros e falhas, desviados dos caminhos do Senhor, mas sempre Deus tinha uma palavra, uma correção, o profeta indo até ele poderia até continuar pecando e perder o reino e a sua salvação, mas Deus sempre enviava o profeta aos reis. Então nós vemos que da mesma forma o Espírito Santo que opera em nossas vidas sempre está nos alertando, nos advertindo quando nós tendemos a distanciar ou desviar dos nossos caminhos em questões éticas, morais, espirituais. Está ali o Espírito Santo falando conosco. E aí a decisão é de cada um, de ouvir a voz do Senhor e assumir a posição e levar avante aquilo que o Senhor tem proposto por cada um de nós. Então, na aula passada, nós estudamos a respeito da ascensão de Salomão e também sobre a construção de Salomão do templo, a maneira como Salomão desenvolveu o seu governo, né, que é o segundo rei de Israel. E hoje nós vamos dar sequência ao nosso estudo, com a lição de número 2, sobre o reino dividido. Então nós vamos agora falar sobre o reino de Israel, se dividiu, e nós então teremos dois reinos a partir de agora na nossa aula, um governo no sul com Roboão e um governo no norte com Jeroboão. Esses assuntos, eles são riquíssimos para nós estudarmos a respeito de como Deus lidou com o povo de Israel. Que os princípios éticos, morais e espirituais, eles prosseguem para a igreja do Senhor Jesus. E por isso que eu sempre sugiro, leia, enquanto nós estivermos durante a semana, os textos que estão correlacionados ao assunto pela qual nós estaremos estudando. Então hoje o nosso texto bíblico é um pouco extenso, mas eu terei que lê-lo, mesmo sendo um pouco extenso, para ajudar na compreensão do tema básico, da linha de raciocínio pela qual nós vamos discutir hoje. Então nós vamos estudar aqui, ler, né, parte dos textos de primeiro livro de Reis, no capítulo 12, nós vamos ler do verso 1 ao verso de número 10, depois os versos 13 ou 14, vamos pular ainda, né, no capítulo 12, dos versos 26 ao verso de número 29, que são exatamente os versos, os textos que vão abordar a respeito da divisão do reino, das razões, os porquê, inicia aqui, né? Mas na verdade, nós estudamos na aula passada que teve início com os pecados de Salomão, mas vem se culminar na divisão do reino com o filho dele, que é Roboão. Então, abra sua Bíblia, se puder, no texto que está sendo indicado na tela, ou a sua revista da Escola Dominical, e acompanhe, por gentileza, a leitura do texto comigo. E foi Roboão para Siquém, porque todo o Israel veio a Siquém para o fazerem rei. E sucedeu, pois, que, ouvindo Jeroboão, filho de Nebate, estando ainda no Egito, porque fugira de diante do rei Salomão, e habitava Jeroboão no Egito, enviaram e o mandaram chamar. E Jeroboão e toda a congregação de Israel vieram e falaram a Roboão,
dizendo: teu pai agravou o nosso jugo. Agora, pois, alivia tu a dura servidão de teu pai e o seu pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. E ele lhes disse: ide-vos até ao terceiro dia e voltai a mim. E o povo se foi. E teve o rei Reboão conselho com os anciãos que estavam na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, dizendo: como aconselhais vós que se responda a este povo? E eles lhes falaram, dizendo: se hoje fores servo deste povo, e o servires, e respondendo-lhe, lhe falares boas palavras, todos os dias serão teus servos. Porém, ele deixou o conselho que os anciãos lhe tinham aconselhado, e teve conselho com os jovens que haviam crescido com ele, que estavam diante dele. E disse-lhes: que aconselhais vós que respondamos a este povo que me falou, dizendo: alivia o jugo que teu pai nos impôs? E os jovens que haviam crescido com ele lhe falaram, dizendo: assim falarás a esse povo que te falou, dizendo: teu pai fez pesadíssimo o nosso jugo, mas tu o alivia de sobre nós. Assim falarás: meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos de meu pai. E o rei respondeu ao povo duramente, porque deixara o conselho que os anciãos lhe haviam aconselhado. E lhe falou conforme o conselho dos jovens, dizendo: meu pai agravou o vosso jugo, porém eu ainda aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. E disse Jeroboão, agora já não é mais Roboão, o rei, e disse Jeroboão no seu coração: agora tornará o reino à casa de Davi. E este povo subir, se este povo subir para fazer sacrifício na casa do Senhor, em Jerusalém, o coração deste povo se tornará ao seu Senhor. Quem está dizendo isso aqui é Jeroboão. Ou seja, se este povo subir para fazer sacrificar na casa do Senhor em Jerusalém, o coração deste povo se tornará ao seu Senhor, a Roboão, rei de Judá, e me matarão e tornarão a Roboão, rei de Judá. Pelo que o rei tomou conselho, isso aqui é Jeroboão, e fez 2 bezerros de ouro, e lhes disse: muito trabalho vos será o subir a Jerusalém. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. E pôs um em Betel e colocou o outro em Dan. Então aqui nós temos parte do capítulo 12 do primeiro livro de Reis, fazendo uma abordagem sobre o rei Roboão, e também a respeito de Jeroboão, que tornou-se rei do norte. Então veja, com base no conteúdo que nós iremos ministrar, vamos compreender que é necessário compreender que distinguir os bons dos maus conselhos torna-se sábias decisões. Então, o foco nosso será exatamente sobre isso, de que nós precisamos distinguir entre um bom conselho do mau conselho. Se nós nos apegarmos
aos bons conselhos daqueles bons conselheiros, nós tomaremos decisões sábias na nossa vida. Então esse é o nosso foco, que nós vamos lidar com esse tema de hoje. Então, com base em tudo que nós vamos verificar, com a morte de Salomão, o filho dele, chamado Roboão, presta atenção no nome, porque não é comum para nós, o filho de Salomão, que chama-se Roboão, ele então assume o trono, e foi no período de muito problema, muita complexidade nos aspectos políticos, que na verdade foram provocados pelo próprio pai dele, Salomão, e já os problemas também espirituais e morais em Israel, trazido pelo próprio pai de Roboão, que é Salomão. E ele, Roboão, na verdade, foi o principal responsável pela divisão do reino. E esse reino foi dividido em duas partes. Lembra-se que Israel era constituído até então de 12 tribos, que teve antes o primeiro rei Davi, o segundo rei Salomão, e o terceiro rei ainda, desculpe, irmão, administrando as 12 tribos, só que agora, no período do rei Roboão, ele foi o principal responsável pela divisão dessas duas partes. Então passou a ter o reino do norte, né, com as 10 tribos, que passa a ser chamado pelos profetas literários de Israel, ou em algumas passagens de Efraim. E a parte sul, com a capital em Jerusalém, chamado a partir de aqui, em muitas das passagens, de Judá. Então, diante da insatisfação nos dias de Roboão, da população, por causa da carga de trabalho e a tributação que foi imposta pelo pai de Roboão, o que acontece? Ele agiu com insensatez, quando o povo foi a ele para pedir que diminuísse a carga sobre eles. Então Roboão agiu com insensatez, e essa insensatez de Roboão trouxe duras consequências pela sua decisão. Então veja que, com essa história que nós vamos estudar agora, nos ensina a dependermos de Deus em momentos cruciais, ou seja, nos momentos que nós temos que tomar decisões importantes na nossa vida. Temos que aprender a ser dependentes de Deus. O próprio Jesus mesmo disse: sem mim nada podeis fazer. Então nós temos que aprender a reconhecer o senhorio de Jesus e buscar dele entendimento para as grandes decisões da nossa vida. Nós temos o Provérbios 14, verso 15, que diz: o inexperiente acredita em qualquer coisa, mas o homem prudente vê bem onde pisa. Ele sabe, ele consegue distinguir o caminho, ou seja, as coisas pelas quais ele terá que tomar decisão. Então nós teremos 3 tópicos para a nossa aula de hoje. Vamos falar no primeiro tópico sobre as principais causas da cisão, ou seja, da divisão, os erros cometidos por Roboão, e aí nós vamos finalizar a nossa aula falando sobre o reinado e sobre a idolatria de Jeroboão. Então nós vamos falar tanto sobre o reinado de Jeroboão, quanto a idolatria dele, que foi também um dos grandes problemas para ele. Iniciando então no nosso primeiro ponto, nós vamos falar sobre as principais causas da cisão, ou seja, da divisão. Nós vamos verificar aqui nesse tópico que a missão de um líder é o que? Direcionar seus liderados, apenas direcionar, orientá-los aos trabalhos, às coisas que eles devem fazer,
e nunca oprimi-los. Porque se nós estivermos direcionando, orientando, instruindo, é o papel de um líder. Mas a partir do momento que esse líder oprime os seus liderados, as consequências, os problemas certamente virão. Então vamos ver sobre isso aqui. Nós vamos iniciar então falando sobre as principais causas da divisão. E nós vamos verificar aqui nesse meu primeiro slide, que com base também no primeiro subtópico, sobre a carga pesada, ela foi deixada por quem? Por Salomão. Por quê? Porque a população pagava imposto muito alto, tributação muito alta, e também existiu que a força de trabalho da população era muito grande. Isso porque Salomão, no seu governo, ele investiu pesado na infraestrutura. Ele pôde fazer isso. Veja que no governo dele, ele foi um governo de paz. Ele não teve que preocupar com as guerras, como o seu pai teve que cuidar das guerras. Então ele pôde trabalhar na infraestrutura da sua nação, nas pavimentações, construções de projetos arquitetônicos grandiosos, como o templo, né, de Salomão, o majestoso templo, os palácios que ele fez. Só que quando nós olhamos os textos, vamos verificar que isso custou o quê? O trabalho de mão de obra pesada de quem? Dos trabalhadores, e também o pesado imposto que foi colocado, taxado sobre as 12 tribos. Isso por quê? Porque Salomão, como ele teve um período de paz que foi conquistada pelo seu próprio pai, ele então pode agora, na verdade, trabalhar cuidando da infraestrutura da nação, na fortificação, né, das cidades. E com isso, Salomão, ele fez o quê? Alianças, nós já até vimos isso um pouco na aula passada, com os reinos vizinhos. Ele casou com a filha de Faraó, coisa que ele jamais poderia fazer, né, principalmente por ser judeu, e muito menos por ser um rei. Ele tinha ainda 700 princesas, ou seja, filhas de reis daqueles reinos vizinhos. Com isso, o que acontece? A introdução da idolatria, trazido por essas princesas, por essas mulheres estrangeiras, foi exatamente a maior causa para provocar a ira de Deus. Salomão, que começou bem o seu governo, uma pessoa humilde que pediu a Deus sabedoria, mas no decorrer do tempo, então o seu orgulho fez com que ele passasse a agir por conta própria e fazer aliança com os ímpios, com os povos gentios ao seu redor, coisa que ele não deveria, porque deveria confiar no Senhor dos Exércitos. Então Salomão pôde, no seu tempo, seu reinado de paz, o que ele fez? Ele pôde proteger e ampliar o Estado e conservar o quê? As 12 tribos unidas ao seu governo. Então ele conseguiu isso ainda até um certo tempo. Mas é claro, com essas imposições dele, ao final do seu governo, já estava tendo problema para ele conseguir manter a unidade das 12 tribos. Então, com isso, com a morte dele, de Salomão, o seu filho Roboão, ele reina em seu lugar. E ele tinha 41 anos, Roboão, quando ele começou a reinar em Israel. Veja que ele tinha 1 ano de idade, quando o seu avô, quando Davi morreu, ele tinha 1 ano de idade, e o pai dele tinha 17 anos, quando Davi morreu. Isso mostra que Roboão, ele viveu o período de grande prosperidade nos dias do seu pai. Ele pôde então viver no palácio com muita riqueza, com muita prosperidade. Só que o autoritarismo que foi praticado por Salomão veio a culminar no descontentamento das tribos do norte, das outras 10 tribos. Isto por quê? Pelo fato de que Judá,
por ser a grande tribo ali no sul, e Benjamim, por estar próximo de Judá, essas duas tribos, elas então, na verdade, é quem mais trabalhava e quem mais governava. Então isso fazia com que essas tribos de Judá e Benjamim é quem mais participava do governo. Ou seja, também as tribos, as pessoas de Judá e de Benjamim envolviam-se claramente na corte de Salomão. Enquanto as outras 10 tribos, elas não tinham referência, não tinha posto. Poucas pessoas então trabalhavam na monarquia com Salomão, ou seja, das pessoas relacionadas às outras 10 tribos. Ele concentrou mais pessoas, tanto da tribo de Judá, quanto da tribo também de Benjamim. E isso foi trazendo problemas para as 12 tribos. E provavelmente o que acontece? Salomão então passa a valorizar mais as cidades do sul do que as cidades do norte, fazendo com que a população do norte questiona. A população do norte ficava trabalhando muito com seu trabalho pesado para construir o reinado de Salomão, mas Salomão pouco fazia para as tribos do norte. Então, com a morte de Salomão, Roboão, ele foi questionado pelos líderes das 10 tribos, ou seja, pelos líderes de Israel. E quem é que estava no comando lá? Jeroboão. Por quê? Por causa do aperto que as 12 tribos estavam vivendo. O que o povo pedia? O povo pedia para diminuir a carga de trabalho. Exatamente isso que aconteceu. Pediram para diminuir a carga de trabalho. O rei Roboão, ele ouve o pedido, né, da liderança, das pessoas dali das 10 tribos, sob o comando de Jeroboão, que nós vamos falar um pouquinho sobre ele, né, no ponto seguinte. E o que acontece? Roboão, por ser o rei ainda de Israel, das 12 tribos, ele pede um prazo, 3 dias, fala que então vocês podem ir para suas casas, daqui a 3 dias vocês voltem, para que eu possa lhe dar resposta. E o que ele fez? Então, ele foi ouvir opiniões. Roboão foi buscar os conselhos para saber que medida que ele iria tomar. Olha, ele então busca de imediato o conselho exatamente dos conselheiros que foram conselheiros do seu próprio pai, que ajudou Salomão durante muitos anos. Então, quando ele vai buscar conselho dos anciãos, só o termo já de estudo, né, de pessoas experientes, já vividas ali politicamente ao longo do tempo junto ao seu pai Salomão, e os anciãos, ao dar a resposta para Roboão, indicou que ele deveria dar crédito ao pedido do povo, aliviar, né, o jugo do povo. Só que também Roboão, ele buscou também conselho dos seus amigos, dos seus compatriotas, dos seus colegas que cresceram com ele, dos seus amigos que assistiam com ele. O texto é muito claro em expressar o que estou dizendo. E quando ele fala sobre isso, eu mesmo li o texto com os irmãos agora, e a sugestão dos jovens, né, que não estão preocupados com amanhã, que só pensam no momento, ainda mais que eles eram chamados que os amigos do rei, que assistia à mesa do rei, certamente às suas farras com o rei Roboão. Eles não tinham nada a perder, pelo menos é o que eles pensavam. E o que eles disseram para Roboão? Qual o conselho que os jovens deram? Falaram assim: olha, o meu dedo mínimo é mais grosso que os lombos do meu pai. O meu pai vos castigou com açoites,
eu vos castigarei com escorpiões. Roboão ouve o conselho dos jovens, e é exatamente isso que ele vai dizer para as 10 tribos que estavam insatisfeitas com o governo, por causa da força de trabalho, da exigência que estava tendo sobre eles. Então as 10 tribos do norte, sob a liderança de Jeroboão, se rebelaram contra essa decisão de Roboão, e aí eles passam então a formar um novo reino. Veja que aqui nós vamos lembrar de que Deus, que nós estamos falando bastante aqui do capítulo 12 de 1 Reis, mas lá no capítulo 11, que vai tratar sobre o pecado de Salomão, e lá ainda naquele período, nós vamos lembrar que Deus havia falado a Jeroboão, enquanto Salomão ainda era rei, através de quem? Através do profeta Aías, que Deus iria rasgar o reino. Ou seja, o que o profeta Aías fez? Ele pegou a sua capa e rasgou a capa, e mostrou para Jeroboão assim que Deus iria fazer. O capítulo 11, dos versos, 1 Reis, capítulo 11, do verso 29 ao verso de número 34, esclarece exatamente sobre isso. Eu vou ler o texto, se você puder acompanhar comigo. 1 Reis, capítulo 11, verso 29 ao 34. Deus, através do profeta Aías, falou com Jeroboão, porque nessa época, Jeroboão, ele era uma espécie, eu vou até falar isso daqui a pouco, ele era uma espécie de governador da tribo de Efraim, porque ele ainda era jovem e demonstrava um bom serviço no reino. Salomão estava gostando do trabalho dele. Mas veja o que diz aqui, 1 Reis 11, do 29 ao 34. Por esse tempo, saindo Jeroboão de Jerusalém, encontrou o profeta Aías, o silonita, no caminho. Este usava uma capa nova. Os dois estavam sós no campo. E Aías pegou na capa nova que tinha sobre si e a rasgou em 12 pedaços. Então disse a Jeroboão: toma para ti os 10 pedaços, pois assim diz o Senhor Deus de Israel: vê, rasgarei o reino da mão de Salomão, e a ti darei as 10 tribos. Porém, ele terá uma tribo por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que escolhi dentre todas as tribos de Israel. Versículo 33. Farei isso porque me deixaram e se encurvaram a Astarote, deusa dos Sidônios, a Quemós, deus dos Moabitas, e a Milcom, deus dos filhos de Amon. Não andaram nos meus caminhos, mas fazeram o que é reto aos meus olhos, nem guardaram os meus estatutos e os meus juízos, como fez Davi, seu pai. Porém, não tomarei da sua mão o reino todo, deixá-lo-ei governar durante todos os dias da vida, por amor de Davi, meu servo, a quem escolhi, que guardou os meus mandamentos. Então, esses versículos já deixam bem claro que enquanto Salomão estava vivo, Deus já havia determinado que iria rasgar o reino, ou seja, o reino que era unido com as 12 tribos seria dividido. E assim nós vamos para o segundo ponto da nossa aula, onde nós vamos falar sobre os erros de Roboão. Então, nesse tópico, mostrará que devemos saber distinguir dos bons, ou melhor, os bons dos maus conselheiros, porque é essencial no momento de tomar alguma decisão importante na nossa vida. Então nós teremos que saber distinguir, e esse tópico vai nos mostrar, nos apontar sobre isso. Então, primeiro,
nós vamos falar sobre a repetição aqui dos erros de Salomão. Ou seja, na verdade, os erros de Roboão, é tão interessante, a Bíblia mostra tantas falhas, tantos erros das pessoas, os próprios provérbios em que Salomão já tinha escrito, os cânticos, mas o ser humano, infelizmente, ele vê uma pessoa cair, mas ele pensa que não cai. E em pouco tempo ele acaba tombando no mesmo lugar que o anterior caiu. Então nós vamos verificar aqui exatamente sobre isso. A repetição dos erros de Salomão, cometidos pelo seu filho Roboão. Veja que a solução que foi indicada a Roboão pelos anciãos seria o quê? Se ele concedesse as solicitações das 10 tribos, significava o quê? Queria desacelerar o projeto de expansão do reino, sem dúvida que ia desacelerar, porque ele ia diminuir o número de trabalhadores, de mão de obra, porque as pessoas estavam ali impostas, certamente, o chicote estava cobrindo, mas uma coisa iria acontecer se ele desacelerasse o projeto da expansão do reino, que começou com seu pai. Se Roboão fizesse isso, iria acontecer o quê? Iria abrandar os ânimos agitados do povo, porque eles não estavam suportando, não estavam aguentando mais a pressão. E isso iria evitar o quê? A ruptura do reino. Literalmente iria acontecer. Simplesmente bastaria diminuir a expansão do reino. Iria acontecer a passos mais lentos. Porém, o que acontece? Roboão acatou os conselhos dos jovens e não dos anciãos. Com isso, demonstrava o que da parte de Roboão? Despreparo para exercer a posição de rei. A diferença dele em relação ao pai dele é que o pai dele buscou a Deus no início, só que Roboão, na verdade, ele nem faz isso. Ou seja, com essa situação a gente tira várias lições para nós. Porque os maus conselhos dos amigos de Roboão vieram trazer sequelas, problemas. Ou seja, os conselhos desses jovens fez com que, na atitude de Roboão, ele assinou o quê? A sua própria sentença. Pela sua vaidade, pela sua inexperiência. E é tão interessante que a gente fala de inexperiência de uma pessoa de 41 anos, que nem dá para dizer inexperiência, porque uma pessoa que vive no reino, vivendo sobre o seu pai, e assume o governo, e vai ouvir os seus colegas, era o que isso? Nós podemos chamá-lo de um playboy, seria a expressão para hoje. Com isso, as 10 tribos, então, se rebelaram, e sob o seu domínio, o domínio de quem? De Roboão, ficou exatamente 2 tribos, as tribos de Judá, que é a maior tribo no sul, e a tribo de Benjamim. Isso por quê? Porque ele deu ouvidos aos maus conselhos, e ouvindo maus conselhos, isso o levou à ruína. Veja que uma pessoa, quando é espiritual, ele ouve a voz de Deus. Mas a pessoa, quando ele é tolo. Ele vai ouvir coisas de tolos, que foi o caso desses jovens. Mas se uma pessoa é espiritual, ele busca Deus, que não foi o caso de Roboão. Ele não deu ouvido aos anciãos, mas foi buscar conselho de jovens, e aí acontece exatamente a queda do seu reino, que se dividiu, perdeu o poder, e Roboão então foi exatamente a causa da divisão do reino. Eu coloco na tela aí o mapa, e esse mapa está mostrando exatamente o amarelo, que fica o reino de Judá, sob o governo de Roboão,
que a partir daqui, das histórias que nós vamos estudar, tanto no livro dos reis quanto nas crônicas, nós vamos estudar sobre essa parte amarela, onde ficaram os reis, né, desde agora com Roboão, chamado Judá, e essa faixa azul que nós temos aí no norte, é chamado de Reino do Norte, ou chamado de Israel, que passou a ser governado, o primeiro rei sendo Jeroboão, e aí outros sucessivos reis. O que nós vamos ver daqui para frente nas nossas aulas, que posteriormente essas 10 tribos, elas serão levadas, né, posteriormente pela Assíria. A Assíria vai destruir esse reino do norte. E o reino do sul prossegue ainda, cerca de mais 110 anos depois que o reino do norte foi destruído pela Assíria. E assim Deus depois ainda castiga o sul através da Babilônia. Então nós vamos estudar a partir de agora exatamente sobre isso. Por isso que quando você estiver estudando o livro dos reis ou crônicas, preste atenção nos nomes dos reis, e porque lá falou de onde que ele era, se ele era do sul de Judá ou se ele é de Israel. Eu fiz um estudo meu há muitos anos, até coloquei nos slides para os professores da escola dominical, uma síntese desse estudo que eu fiz, da sequência dos reis dos nortes e do sul, para facilitar a leitura e entendimento dos assuntos. Por que isso? Porque daqui para frente nós vamos ler, às vezes, 3, 4 versículos que vai estar tratando sobre o rei do sul, ou de Judá. Aí o assunto prossegue, às vezes, uma página falando do rei lá do norte, e depois volta a falar do rei do sul. E muitas pessoas complicam um pouco ao fazer essa leitura. O que eu vou te ajudar? Eu vou te indicar que você quer estudar a palavra de Deus, e isso te facilitar para o resto da sua vida. Faça anotação lá na sua Bíblia, usando a caneta de uma cor, por exemplo, azul, relacionado aos reis do sul. E caneta vermelha, os reis relacionados ao norte. Porque quando o assunto mudar, né, quando mudar de assunto, você estava usando, por exemplo, a caneta vermelha, azul, você vai passar a usar a caneta vermelha. Aí quando volta o assunto sobre o reino do sul, você volta a grifar aquilo que você acha importante com a caneta azul. Para quê? Quando você posteriormente for fazer a leitura panorâmica desses textos, você vai ter sequência. Isso é uma metodologia muito boa para a gente compreender a sequência de textos, ok? Então, aí apresentei a divisão dos reinos, e nós vamos tratar, prosseguindo, sobre os erros de Roboão. Vamos então finalizar aqui com o terceiro subtópico, que é o quê? O cuidado com os conselhos. Ou seja, o que nós vimos das atitudes do comportamento de Roboão é orgulho, a grande vaidade do ser humano, orgulho. O orgulho sempre faz vítimas fatais. A soberba sempre faz vítimas fatais. Provérbios 28 e 26 diz: o que confia no seu coração é insensato, mas o que anda sabiamente será livre. Ou seja, saberá entrar e saberá sair. Então a pessoa que confia no seu coração é insensato, porque a mesma escritura diz que enganoso é o coração do homem. E como nós nos enganamos conosco mesmo. Então veja, irmãos, quando o orgulho se torna o centro de nossas vidas, ficamos o quê? À mercê de nós mesmos, e não conseguimos discernir entre o bem e o mal. Isso por quê? Porque o orgulho passa a ser o centro das nossas vidas. A pessoa não consegue mais ter sensibilidade para as coisas humildes,
não consegue mais ver o outro, ele torna-se altivo, ele não consegue ver mais nada à sua frente, porque ele é o centro de todas as coisas. Então, quando nós olhamos para Provérbios 16 e 18, lá vai dizer: o orgulho precede a destruição e a altivez de espírito precede a queda. Assim que foi com Roboão, né? O orgulho, a vaidade de Roboão foi exatamente irmãzinha de quem? Do seu pai, Salomão. Literalmente, por causa da soberba de Salomão, da sua arrogância. Então nós precisamos ter cuidado com os conselhos, ou seja, a falta de sabedoria dos sábios conselhos leva o ser humano ao declínio moral, ao declínio ético e espiritual. E essa pessoa, por não buscar sábios conselhos, e olhe como nós precisamos de buscar sábios conselhos, torna essa pessoa empobrecida e decadente. Nem sempre, irmãos, nós temos as palavras, nós podemos ter as decisões. Eu posso citar aqui um exemplo meu para esse momento, e você tem o seu. Estou fazendo uma mudança no meu trabalho, tenho uma sede própria, e preciso fazer uma mudança, porque eu fiz uma construção há 14 anos e meio, que era o máximo da época, mas 14 anos e meio depois já as coisas vão mudando. E eu cheguei a pensar que eu deveria fazer uma mudança da parte física, estrutural, e também, é claro, mudança também profissionalmente, se assim for preciso. Mas será que seria o momento certo agora que nós estamos vivendo economicamente? E por isso eu fiquei um ano praticamente para tomar a decisão, e creio que estou tomando a decisão acertada, buscando a Deus, buscando entendimento, sabedoria, procurando ouvir a voz do Senhor. Então, estou lidando literalmente agora com essa reforma no meu trabalho, entendendo que Deus, Ele está proporcionando isso a mim. Mas eu também busquei entendimento, conversei com pessoas de áreas econômicas, li bastante para buscar entendimento. E eu vi e ouvi de pessoas algum tempo atrás que não era o tempo, eu não poderia arriscar. Então agora estou fazendo de forma firme, com o pé no chão, porque eu vejo que é necessário e creio que Deus está me direcionando para esse momento. Isso nos mostra que nós precisamos depender de Deus e buscar conselhos, orientações de pessoas sábias, de pessoas espirituais. De pessoas sábias, mesmo não sendo espirituais, mas são pessoas que têm compreensão, né, da profissão dele, domina aquela área e a gente não domina, então nós podemos buscar a orientação dele. E buscar a orientação também de pessoas espirituais, porque Deus também fala com o ímpio, mas Deus fala primeiramente com o seu servo, fala conosco. Então nós precisamos de buscar quem? O nosso pastor, orientação de pessoas na igreja. Nós temos muitos anciãos, pessoas na igreja sábias, e nós precisamos muitas vezes de desvencilhar do nosso orgulho e buscar essas pessoas para que elas possam nos dirigir, nos orientar em momentos que às vezes nós não sabemos o que tomar, qual tomar aquela decisão, se ela é certa ou não, para não cometermos falhas. Amém? Para finalizarmos, vamos para o nosso terceiro ponto. Nós vamos falar então agora sobre o reinado e a idolatria de Jeroboão. Ou seja, já falamos a respeito das principais causas da divisão, e no nosso segundo ponto nós falamos sobre os erros de Roboão, que foram semelhantes ao do seu pai. Agora, no nosso terceiro ponto, nós vamos falar sobre o reinado de Jeroboão e a idolatria que ele trouxe para, né, ou seja, trouxe e aumentou a idolatria no Reino do Norte. Então nós vamos ver nesse tópico
que o pecado de idolatria foi o responsável pela destruição de muitos reis em Israel. E se foi a destruição de muitos reis de Israel, a idolatria, então nós precisamos o quê? Extirpá-la, retirá-la da nossa vida. Não podemos permitir nada que venha impedir a nossa adoração a Deus. Nada. Porque as coisas que impedem a nossa adoração a Deus podem estar sendo um ídolo na nossa vida. E assim, então, nesse terceiro ponto, nós vamos iniciar falando sobre o quê? A rebeldia de Jeroboão. Então, para isso, nós vamos fazer de novo uma pequena abordagem histórica que está lá no capítulo 12 de 1 Reis. Porque não tem como a gente lidar sequencialmente, sendo que a história está acontecendo do texto que nós estamos trabalhando no mesmo período. Então, por isso, nós vamos fazer uma pequena abordagem de algumas questões políticas daqueles dias que nós estamos tratando aqui. O que acontece? Havia duas tribos poderosas naqueles dias: a tribo de Judá e a tribo de Efraim, que é um dos filhos de José. Veja que a capital do reino era Jerusalém, situada onde? Na tribo de Judá. E a segunda maior cidade que existia era Siquém. E a cidade de Siquém era forte, era a segunda cidade maior, ficava situada onde? Na tribo de Efraim. Ou seja, nós tínhamos uma cidade forte, que é Jerusalém, a capital, e uma segunda cidade forte, que é Siquém, Jerusalém no sul e Siquém no norte. Veja que quando a gente vai ler os textos do capítulo 12, nós vamos verificar aqui, por causa dessa divisão do reino, numa tentativa de se aproximar do povo, o que Roboão fez? Ele foi aclamado rei em Siquém, não em Jerusalém ou lá em Siló, onde estava o profeta Aías. Ou seja, ele foi aclamado exatamente por uma questão política lá em Siquém e não em Siló. Essa ação demonstrava o quê? Que não estava havendo unidade entre as tribos do norte para serem governadas pelo sul. As tribos do norte não estavam de acordo com a forma como o sul impunha o pesado trabalho sobre eles. Por isso que quando Roboão foi ser aclamado e nomeado rei, com a morte de Salomão, ele foi aclamado aonde? Lá em Siquém, ou seja, por uma questão política. E com isso, nós vamos entender então, que Jeroboão, ele pertencia a quê? Ele pertencia à tribo de Efraim. E Jeroboão, ele foi o quê? O primeiro rei do norte, e ele governou por 22 anos. Olha, quando nós olhamos os textos lá no capítulo 11, ele despontava com muita clareza como uma forte liderança já, quando ele novo, no período do reinado de Salomão. Por quê? Porque Salomão viu nele um sujeito bom, inteligente, que poderia trabalhar. Salomão então deu a ele um posto, como se fosse um posto de um governador em Efraim. Ele era um efraimita e colocou ele lá para ver se ele administrava o reino do norte naquela época. Então, nessa época, ele, Jeroboão, ao sair de Jerusalém, ele encontra o profeta Aías, que é o texto que nós lemos na abertura da nossa aula. Ele encontra o profeta Aías, e Aías lhes diz que Deus o tinha escolhido para reinar sobre as 10 tribos. Isso significava que ele, Jeroboão, tinha conhecimento da parte de Deus, através do profeta Aías, que ele seria o rei do norte. Só que Salomão, tomando conhecimento a respeito disso, de que Deus havia usado o profeta Aías, que Jeroboão seria rei,
Então Salomão procurou matá-lo. Matar a quem? A Jeroboão. E com isso ele fugiu para o Egito. E ele ficou lá no Egito até que Salomão fosse morto. Até que Salomão morresse. Após a morte de Salomão, então Jeroboão, ele retorna para Siquém. Isso vai nos mostrar agora exatamente no capítulo 12, porque é o capítulo 12 que vai tratar a respeito dessa divisão, que é uma sequência do capítulo 11. Então, após a divisão do reino, Jeroboão foi nomeado rei pelas 10 tribos do norte. Sendo agora nomeado pelas 10 tribos, ele então estabeleceu o seu trono em Siquém, que era a sua cidade, e aonde era a região mais forte ali de Efraim. Mas veja o que acontece com Jeroboão. É tão incrível a gente ver como que esses reis eram presunçosos, egoístas, que não queria depender de Deus, queria governar por conta própria. Jeroboão, ele então estando governando o norte, as 10 tribos, e veja que eles já tinham ouvido de Deus que ele seria rei. E lá no capítulo 11, Deus, usando o profeta Aías, fala com ele, que se ele também não ouvisse a voz do Senhor, e não obedecesse ao Senhor, Deus iria retirar dele também o reino. Ou seja, ele foi advertido. Na verdade, nem precisava ser advertido, porque Jeroboão conhecia tudo a respeito das escrituras, um homem do palácio, que conhecia tudo a respeito das leis de Deus. Ele tinha histórico, havia um histórico até então, até ele. Mas Jeroboão, ele preocupado politicamente, que também não era uma pessoa espiritual, que não conhecia Deus, literalmente era apenas um religioso, ele pensando, preocupado, que o povo das 10 tribos iria a Jerusalém para cultuar, lá no templo. O que Jeroboão? Ele teve medo de que o povo indo para lá, Roboão, que reinava no sul, poderia fazer uns agravos para os maiorais das 10 tribos. Ele ficou com medo de o reino de novo ser reunificado, e ele perderia o reino, e ainda poderia morrer, eles poderiam matá-lo. Então, em vez de Jeroboão agir com prudência e sabedoria, ele vai cometer os mesmos erros de Salomão, os mesmos erros de Roboão. Porém, o que ele faz? Ele mandou fazer 2 santuários de bezerro em ouro puro. Um na parte norte lá de Israel, na tribo de Dan, e outro mais embaixo, próximo dele, ali no sul, em Betel, no sul. Qual que era o propósito dele? Que aí tantas pessoas que estivessem mais no alto, lá próximo das tribos de Naftali, de Assé, poderiam em Dan cultuar diante do seu bezerro que ele estava fazendo. Mas também ele colocou outro, próximo dele mesmo ali em Betel, que as pessoas por ali também poderiam sacrificar e cultuar diante do bezerro de ouro que ele estava fazendo. Para quê? Para evitar de que o povo fosse ao templo em Jerusalém. Veja que, quando nós olhamos para os textos de 1 Reis, no capítulo 14, dos versos 7 ao verso de número 14, nós vamos verificar como que Deus, ele fala com Jeroboão por causa dos seus pecados. Ou seja, essa atitude idólatra de Jeroboão resultou literalmente no castigo de Deus sobre ele, porque aí vem a profecia para a vida dele, não somente sobre ele, mas também sobre toda a sua família. Por quê? Porque levou o povo a pecar através de um ídolo criado por ele. Então aí surge o quê?
as consequências da idolatria. Veja que Jeroboão, ele foi advertido pelo profeta Aías, quando foi rasgado, quando o profeta Aías rasgou a sua capa nova em 12 partes, deu 10 para ele. O profeta Aías havia advertido a ele, Deus através do profeta Aías, que ele deveria andar nos caminhos do Senhor, senão seria feito com ele assim como Deus havia feito com Roboão naquela época. Roboão perdeu o governo, só que Jeroboão não deu ouvidos à palavra do Senhor. Quando ele se tornou rei, ele pecou e levou o povo a pecar com quê? Com os seus ídolos. Veja, nós temos um texto que é muito conhecido, de Isaías 42, o verso 8, mas nós temos muitas outras passagens, né? O que diz Isaías 42, 8? Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória a outrem não a darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Isso significa que Deus não admite dar a sua glória a outro. Interessante que as Escrituras, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, mostra claramente que Deus, ele vela por nós. E na linguagem do português, que ele tem ciúme de nós. E Deus então, como diz o próprio livro aos Hebreus, que ele açoita a quem ele ama. Então veja que Deus adverte primeiro. E nós temos um texto de Amós, que Amós diz o seguinte, que Deus, ele sempre revela aos seus servos o que ele vai fazer. É interessante, está lá em Amós, não me lembro agora o versículo. Então veja que, ao lermos os textos, por exemplo, de Deuteronômio, no capítulo 11, nós vamos ver isso sobre a questão da bênção e da maldição. Então, ela está bem claro que o pecado de idolatria tem como consequência a separação de Deus. E aí, com isso, a pessoa, literalmente, ele adquire e torna-se, e adquire as maldições. Eu gosto muito de Deuteronômio 11, e também eu fico observando o capítulo 28 traz mais detalhadamente o mesmo assunto que Moisés aborda no capítulo 11, a respeito dos feitos de Deus, mas eu gosto mais do capítulo 28, que ele é mais detalhado. E eu sugiro a você que me ouve, leia o capítulo 28 de Deuteronômio, a respeito das bênçãos e das maldições. Olha o que diz aqui. Eu vou ler só os 2 primeiros versos, ou melhor, os 3 primeiros versos, que diz assim, Deuteronômio 28. Se atentamente obedeceres à voz do Senhor teu Deus, isso aqui é Moisés falando com o povo, tendo cuidado de guardar todos os meus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Olha aí a condicional, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, todas estas bênçãos, essas quais, que ele vai falar aqui a partir do versículo 4. Todas essas bênçãos virão sobre ti e te seguirão. Ou seja, onde a pessoa vai, a bênção está com ele. E aí, quando nós chegamos no verso de número 14, lá vai dizer: não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, de nenhum dos mandamentos que hoje te ordeno, seguindo outros deuses para os servirdes. Mas veja o que diz o versículo 15. Mas se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, se não cuidares em cumprir todos os seus caminhos e estatutos que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas estas maldições, essas quais que ele vai agora falar daqui para baixo,
da sequência do versículo, e essas maldições te atingirão, ou seja, vai te seguir. É o que acontece com a pessoa desobediente, com a pessoa que conhece a Deus e afasta dos caminhos do Senhor. Não tem bênção, não tem bênção. Caminhando, ainda falando sobre as consequências da idolatria. Jeroboão estabelecia o quê? Sacerdotes no norte para cuidar das suas idolatrias e que não fosse descendentes de Levi. E com isso que aconteceu? Os sacerdotes descendentes de Levi, da tribo de Levi, eles migraram todos para o sul e foram viver nas cidades de Benjamim e de Judá. Jeroboão então passou a adotar o quê? Os mesmos costumes dos povos gentios, dos reis gentios, e a sua prática, essa prática de Jeroboão, ficou conhecida como os pecados de Jeroboão. Por isso que todas as vezes que nós estamos lendo os versículos seguintes daqui em diante, nós vamos verificar lá que Deus está falando através de um profeta, que aquele rei que nós vamos estudar daqui para frente, que ele está cometendo o mesmo pecado de Jeroboão, ou seja, da idolatria. Então veja, meu irmão, para nós encerrarmos, Deus usou na sequência do texto, da história, da vida de Jeroboão, Deus usou um profeta para falar com ele, no momento quando ele sacrificava, cultuava, diante do seu bezerro de ouro. Eu não vou entrar nos detalhes, por causa do nosso tempo, mas ele não deu ouvido, não deu crédito, quando Deus enviou o profeta para falar com ele, quando ele sacrificava. Posteriormente, nós vamos encontrar mais uma vez, quando o seu filho estava doente, quase à morte, ele fala para sua esposa vestir roupa de lá diferente, cobrir para que Aías, o profeta, não a reconhecesse, que ela era esposa de Jeroboão. Então o que ela vai? Ela vai lá no profeta Aías, ele já era velhinho e estava cego. Só que Deus falou com o profeta: a mulher de Jeroboão está chegando aí, e você vai dizer isso para ela. Então ela foi ali em busca de socorro pelo seu filho que estava à morte. Só que o profeta disse para ela assim: olha, quando você voltar para a sua cidade, quando você estiver entrando nas portas da cidade, o seu filho morrerá. E o profeta disse que Deus também traria o mal sobre toda a família de Jeroboão, por causa dos pecados dele, por ter levado o povo a pecar, e as causas, as consequências viria sobre a sua família. E a gente encerra aqui para pensar o seguinte: mesmo diante de tantas oportunidades, de conhecimento que ele tinha dos reis anteriores, ele não mudava o seu coração. Ele não voltava o seu coração para Deus. Coração duro. Por que o ser humano é assim? Ele não abre o coração. Há tantas pessoas hoje que estão em situações como Jeroboão, como Roboão, de dura cerviz. Vai à igreja ou está na igreja, ouve a palavra de Deus, mas não abre o coração para a palavra, não abre o coração para Deus. Nós precisamos, meus irmãos, é claro que na nossa casa, em todo lugar, mas quando a gente vem à casa do Senhor, a gente já vem com o coração para vir à casa do Senhor, para ouvir a palavra de Deus. Então nós precisamos fazer o seguinte: rasgar o nosso coração e vir conversando com Deus. Ô Jesus, eu quero prestar ao Senhor um culto nessa noite, ou nessa tarde, ou nesse horário. Eu quero ouvir o Senhor, ajuda para que eu possa ouvi-lo, ter um coração quebrantado. Esses homens não tiveram o coração quebrantado. Mesmo Deus falando através dos profetas, eles permaneceram no pecado dos seus erros. E o mal veio sobre eles e sobre a casa deles, sobre a família deles. Você lendo a sequência dos textos aqui para frente, você vai verificar sobre isso. Os males que sobraram
e que caíram sobre eles. Então eu quero concluir dizendo que as causas da divisão do reino foram por causa do coração duro iniciado em Salomão e seguido de seu filho Roboão. Os desejos egoístas de Roboão estavam acima da vontade de Deus. O ídolo dele era ele mesmo, sua própria vontade. Jeroboão era um servo, não fazia parte da linhagem real, mas Deus o fez rei. E mesmo avisado para não repetir os pecados de Salomão e de Roboão, se fez desavisado. Ou seja, o egoísmo precede a ruína. Creio, meu irmão, que Deus, assim como falou comigo, falou contigo também, através desse tema, desse assunto que nós estudamos. A divisão do reino. E Jesus falou que o reino dividido não subsiste. Uma casa dividida não subsiste. Uma família dividida não subsiste. E nós precisamos aprender a buscar conselhos, quando necessário, de bons conselheiros. Quero orar contigo e pedir a bênção de Deus pela minha vida, pela sua vida, para que nós possamos dar ouvidos à voz de Deus. Pai, nós te rendemos graças e louvores pela tua bondade, pela misericórdia do Senhor para conosco. Nós tiramos lições preciosas, ó Deus, infelizmente, através dos erros desses homens. Ajuda-nos, ó Senhor, para que nós não venhamos a cair, mesmo vendo, Senhor, e escutando a respeito de pessoas que caíram. Ó Senhor, ajuda-nos para que nós possamos buscar de Ti sempre sabedoria, entendimento e tendo um coração quebrantado para o Senhor e sermos dependentes do Senhor. Assim nós oramos e peço a Ti, Senhor, abra o coração daqueles que estão endurecidos, que apenas praticam religião, Senhor, mas que abram para Ti, para que tenham direito à vida eterna e à herança contigo. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Pois bem, irmãos, que Deus abençoe, continue lendo os livros de 1 Reis, a partir aí do texto que nós apresentamos, aí, mas leia por gentileza, porque a nossa próxima lição, nós já vamos lá para o capítulo 16, e já vamos lidar com o período do rei Acabe, lá do norte. Ele foi o 7º dos reis depois de Jeroboão. Então, leia os textos, né, capítulo 11, 12, 13, 14, 15, né, 16 de 1 Reis, porque 16, 17 e 18 é o que nós vamos estudar na nossa próxima aula. Que Deus abençoe. Até a nossa próxima aula, em nome de Jesus.